Boa noite a todos. Eu sou o narrador e estou aqui para ajudá-los a pegar no sono com essas histórias de terror sobre péssimas influências. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like no vídeo. Eu adoraria saber de onde você é e que horas está assistindo. Então deixe um comentário. Agora, quando estiver pronto, acomode-se, relaxe. Lembranças daquela noite de tempestade. Eu me lembro daquela noite de tempestade quando cheguei no apartamento do meu namorado. Ele me recebeu com um abraço apertado e me ajudou a tirar a jaqueta antes de me levar para a sala, onde dois outros amigos estavam nos esperando, Valerie e Rob. Eles me cumprimentaram de forma calorosa e eu retribuí o gesto. Eu estava esperando que alguns outros amigos do Ed chegassem, mas ele explicou que a chuva havia impedido que eles viessem, então éramos apenas nós quatro. O Ed e eu estávamos namorando há uns 3 semanas. Embora ele fosse bastante popular por causa do envolvimento dele com o esporte, eu tentava não deixar isso me influenciar demais. Eu também sabia que ele podia ser um pouco possessivo às vezes, mas ele ainda não havia me mostrado esse lado dele no nosso relacionamento, então eu achei que estava tudo indo bem entre a gente. Nos acomodamos no sofá e o Ed me perguntou como tinha sido o meu dia. Eu falei que tinha ficado em casa, sem fazer nada. Enquanto eu falava, dei uma olhada rápida para ver onde Valerie e Rob estavam e percebi que estavam distraídos com seus telefones. Fiquei um pouco incomodada, porque percebi que talvez eles se sentissem excluídos, então sussurrei para o Ed que a gente deveria incluí-los na conversa. Ele sorriu de forma travessa e sugeriu que jogássemos um jogo de verdade ou desafio. Eu revirei os olhos, porque não era exatamente a minha ideia de diversão, mas os dois amigos pareciam prontos para participar. Então, no fim, aceitei. Primeiro, estabelecemos algumas regras, nada de mentiras, e quem não conseguisse fazer o desafio ou responder a pergunta teria que beber um gole. Com isso claro, Ed olhou para todos e perguntou se estávamos prontos. Todos assentimos, e para ser sincera, eu até fiquei animada com o que poderia acontecer. Nos sentamos em um círculo e começamos. O Ed foi o primeiro e desafiou a Valerie a beber água de cabeça para baixo, o que causou uma cascata de risadas quando ela acabou toda molhada. Depois, Rob desafiou o Ed a fazer papel de bobo de cueca, e sem pensar 2 vezes, o Ed tomou um gole de vodka e correu para fazer o desafio. Após várias rodadas em que escolhi verdade todas as vezes, resolvi arriscar e escolhi desafio. Mas fiquei muito surpresa quando a Valerie me desafiou a beijar o Rob. Fiquei sem reação por alguns segundos, mas vi que o Ed não reagiu, então achei que ele não se importava. Então, fui até o Rob e dei um beijo rápido nos lábios dele. Depois de cumprir meu desafio, voltei para o meu lugar, sentindo uma certa sensação de orgulho e um pouco de adrenalina no corpo. Mas, naquele momento, virei para olhar o Ed. Que diabos você fez? Ed me disse com uma expressão de raiva no rosto. De repente, o clima ficou tenso e eu soube que as coisas não estavam certas. Foi só um jogo, Ed, eu disse, um pouco surpresa com a reação dele, mas foi aí que as coisas ficaram realmente assustadoras. Naquele momento, eu vi a fúria no rosto do Ed, mas antes que eu pudesse dizer algo, ele me deu um tapa tão forte que eu caí no chão. Ele então me agarrou pelos cabelos e começou a me arrastar enquanto gritava coisas horríveis para mim. Valerie me olhava com os olhos arregalados, enquanto eu gritava e o Rob tentava controlar a situação. Deixa ela em paz, Ed. O que diabos você está fazendo? Ele disse, se aproximando, mas Ed não ouviu. Com um movimento rápido, ele me arrastou para o quarto dele, e eu sabia imediatamente que não podia deixar aquilo acontecer. Tentei me libertar com todas as minhas forças, implorando para ele me soltar e gritando que tudo não passava de um jogo, mas ele estava completamente fora de si, e minha voz simplesmente se perdeu no caos. Esse foi o momento mais humilhante, ao mesmo tempo, mais aterrorizante que eu já vivi. Mas as coisas estavam prestes a ficar ainda piores. Vendo que Ed não escutava a razão, o Rob decidiu tentar controlá-lo pela força. Ele deu um empurrão forte e depois um soco, o que fez com que Ed me soltasse. Assim que senti que estava livre, comecei a correr em direção à porta, desesperada, sentindo uma mistura de raiva e pavor.
A situação havia se tornado completamente desastrosa. E eu nunca imaginei que Ed tivesse esse lado violento e abusivo. Enquanto tentava sair de casa, ouvi o barulho de batidas e gritos atrás de mim. Então, virei por um segundo e vi a Valerie agachada ao lado do Robbie, perguntando se ele estava bem. Ele mal conseguia se levantar, com o lábio partido e com um olhar confuso, mas não vi o Ed com eles. Temos que ir. Nunca vi o Ed ficar tão maluco. Ouvi o Robbie dizendo. Mas, naquele exato momento, a porta da cozinha se abriu e Ed apareceu brandindo uma faca enorme. Eu senti o mundo parar. Corri porta afora o mais rápido que minhas pernas puderam me levar, tentando salvar a minha vida. Lá fora, a chuva ainda caía forte. Enquanto atravessava o gramado em direção à calçada, meus sapatos escorregaram dos meus pés e eu quase caí de cara no chão, mas não parei. Minha respiração estava descontrolada e meu coração parecia que ia estourar. Nesse momento, olhei para trás e senti que Ed estava a poucos metros de mim, com a faca na mão. Enquanto eu corria loucamente pela rua, a distância entre nós estava diminuindo, e isso me aterrorizava. Eu sabia que, se ele me pegasse, eu estava morta. Então corri como se minha vida dependesse disso, porque realmente dependia. Eu comecei a pensar que eu nunca deveria ter ficado com ele. Esse cara era um completo psicopata. E agora eu estava prestes a cair nas mãos dele, que estavam tão perto que eu podia ouvir os passos e a respiração pesada dele acima da chuva forte. Sabendo que Ed estava logo atrás de mim, tentei correr mais rápido, mas então senti um golpe forte nas costas e ambos caímos no chão. Em um instante, ele estava em cima de mim, me imobilizando com o corpo. Eu bati, chutei, até tentei morder ele, mas foi em vão. Ele me tinha. E quando vi ele levantando a faca, fiz a única coisa que me restava. Comecei a implorar pela minha vida. Então, Ed lentamente abaixou a faca e a colocou em meu pescoço. Por que você fez isso? Você gosta do Robbie? Ele disse, com os dentes cerrados. Eu podia sentir o frio do metal pressionando contra o meu pescoço. E eu repetia que tinha sido só um jogo e que não sentia nada pelo Robbie. Mentira! Ele gritou enquanto levantava a faca novamente. Nesse momento, fechei os olhos, esperando a dor iminente da faca. Mas em vez disso, senti o peso dele se afastando de mim. Quando abri os olhos, ele estava sentado ao meu lado, encharcado pela chuva, com a faca no chão. Eu não podia acreditar. Ele me olhava com o rosto cheio de angústia, como se tivesse percebido o que quase fez. Eu não sabia se aquilo era remorso ou se ele era apenas um lunático bipolar. Tudo o que eu sabia era que essa era minha chance de escapar. Então, pulei para os pés e corri em direção à primeira avenida que vi. Finalmente, peguei o primeiro táxi que apareceu. Quando cheguei em casa, não contei a ninguém o que aconteceu. Parte de mim se perguntou se eu era covarde por não contar para ninguém. Na verdade, eu nunca fiz um boletim de ocorrência, nem falei sobre o que aconteceu. Eu simplesmente deixei para trás e tentei esquecer aquele episódio. Eu me perguntava se estava sendo muito covarde, mas eu realmente não queria reviver isso de jeito nenhum. Só queria esquecer, como se nunca tivesse acontecido. O Ed e eu estudávamos na mesma universidade, então eu o via de vez em quando. Mas quando nos cruzávamos no campus, eu simplesmente olhava para o outro lado, e ele fazia o mesmo. Havia uma espécie de acordo tácito entre nós para não falarmos um com o outro. Eu cresci em um bairro tranquilo e amigável, daqueles que a gente vê nos filmes, com cercas brancas, cachorros em cada jardim e mães levando seus filhos para o treino de futebol. Era um lugar perfeito, onde todo mundo parecia se conhecer. Minha mãe ficava em casa a maior parte do tempo, cuidando de mim e da minha irmãzinha, Ayana, que era um ano mais nova. Como toda menina do bairro, nós duas participávamos de atividades. Eu me dedicava aos esportes, enquanto Ayana era uma leitora ávida e fazia parte de um clube do livro. Nossa sala de estar estava cheia de troféus e diplomas meus, enquanto Ayana tinha seu cantinho com os prêmios de ortografia. De fora, parecia que éramos uma família ideal. As refeições que minha mãe fazia eram as melhores, e os arranjos florais que ela preparava para o jantar, mesmo quando não era um dia especial,
Dava um toque acolhedor e bonito para a casa. Mas havia algo que eu nunca mencionei. Meu pai era um completo mistério. Nunca soubemos exatamente o que ele fazia para viver. A gente sempre via ele de terno, saindo bem cedo, antes do sol nascer, e ele voltava quase na hora do jantar. Ele estava sempre falando ao telefone em outro cômodo, e o escritório dele, no segundo andar, era totalmente proibido para a gente. Essa história acontece justamente quando estávamos planejando ir de férias. Lembro-me disso muito claramente, porque acordei por volta das 5 da manhã, cheia de empolgação, sem conseguir dormir. Tínhamos um voo às 9, que nos levaria para as Maldivas, então eu não parava de me revirar na cama, cheia de ansiedade. Quando o sol começou a nascer, eu decidi que era hora de levantar, pensando que a família ainda estava dormindo. Mas eu estava muito errada. Ao descer, eu ouvi meu pai falando baixo na cozinha. Me aproximei silenciosamente e escutei fragmentos da conversa dele. Eu te disse que não tenho tempo para isso. Eu contratei o cara para resolver isso. Ele falou com um tom irritado. Tenho um voo em algumas horas. Não me faça descer e fazer o trabalho dele. Você sabe como isso vai acabar. Eu não fazia ideia do que ele estava falando, mas a seriedade da voz dele me deixou desconfortável. Claro, só garante que os doces estejam lá e tudo mais. Eu já vou chegar lá. Ele concluiu e desligou o telefone. A palavra doces me chamou a atenção. Passei a língua nos lábios, intrigada, mas nesse momento, vi meu pai colocando o casaco, sabendo que ele estava indo para o carro. Decidi segui-lo, então, rapidamente me escondi na cozinha e depois fui até a garagem. De lá, ouvi seus passos se aproximando. Então, por impulso, entrei no banco de trás do SUV dele e me escondi debaixo do banco. Eu queria surpreendê-lo e ver onde ele estava indo. A empolgação estava borbulhando dentro de mim. Que aventura nos esperava? Eu me perguntava animada. Depois de me esconder no carro, percebi que ele estava indo para um lugar chamado Destination Candy. Eu estava pulando de empolgação, pensando em todos os doces que eu ia ganhar. Mas também havia uma pequena competição dentro de mim. Eu não queria que minha irmã pegasse mais doces do que eu, então decidi seguir meu pai, rindo sozinha. Ele nunca vai saber que estou aqui. Pensei comigo mesma. No entanto, nem sequer 5 minutos se passaram quando ouvi um freio de mão sendo puxado repentinamente. O que diabos foi isso? Meu pai perguntou, procurando algo no banco ao lado dele. Naquele momento, eu não entendi o que era, mas agora que sou mais velha, tenho certeza de que era uma arma. Fiquei quieta e espiei por baixo do banco, e foi então que meu pai me viu. Ele quase deu um pulo quando percebeu que eu estava ali. Eu sei que você está indo pegar doces, eu queria te ajudar. Falei com um sorriso nervoso. Doces? O que você está falando? Ele respondeu, claramente confuso e um pouco assustado. Sim, eu ouvi você falando ao telefone. Expliquei. Então ele relaxou um pouco. Tá bom, doces, vamos à loja. Mas me promete que vai ficar no carro. Ele pediu. Eu garanti que ficaria, e logo estávamos a caminho. Quando chegamos ao nosso destino, meu pai me fez prometer de novo que não sairia do carro. Mas os minutos passaram e a empolgação deu lugar à ansiedade, pois eu vi que ele não estava voltando. Esperei uns 10 ou 20 minutos, mas ele não apareceu, e a ideia dos doces estava começando a me obcecar. Decidi entrar e apressar meu pai. Abri a porta da loja com cuidado, esperando encontrar uma loja cheia de doces, com funcionários vestidos com roupas coloridas e tudo mais. Mas o que vi é algo que até hoje me dá arrepio só de pensar. Meu pai estava sentado, amarrado a uma cadeira, cercado por 2 caras que pareciam perigosos. Um estava com uma arma e o outro com um taco de beisebol. O rosto dele estava coberto de hematomas e sangue, e os homens estavam gritando com ele, perguntando se ele achava que era alguém importante. Toda vez que ele tentava se defender, eles o machucavam mais. Eu me escondi atrás de uma caixa, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto, enquanto assistia à cena. Você vai morrer, sabe disso, disse um deles com um tom ameaçador. Me dê os códigos e não faça sua família sofrer. Meu pai, aterrorizado, continuava gritando para ser deixado de fora disso. Eu vou te dar os códigos,
Ele finalmente concordou e começou a passar as informações que os homens precisavam. Viu? Não foi tão difícil, o homem disse, logo antes de apontar a arma para a cabeça dele. Meus olhos se arregalaram, incapaz de processar o que estava acontecendo. De repente, ouvi um tiro ensurdecedor, tão alto que pensei que meus ouvidos iriam explodir. Tapei os ouvidos com as mãos e fechei os olhos, tentando bloquear tudo aquilo. Mas quando abri os olhos novamente, o que vi foi algo que me assombra até hoje e que eu revivo de vez em quando nos meus pesadelos. Os homens estavam rindo zombeteiramente do corpo sem vida e ensanguentado do meu pai. O rosto dele estava coberto de sangue, os olhos azuis estavam abertos, encarando o vazio, e havia um pequeno buraco entre as sobrancelhas de onde o sangue estava saindo. Meu pai estava morto. Fiquei lá, paralisada, esperando que o terror passasse, mas ele não passou. Quando os homens foram embora, eu finalmente me atrevi a me aproximar e comecei a chorar, abraçando o corpo dele. Os olhos dele estavam abertos, mas ele não estava mais comigo. Depois de um tempo, saí daquele lugar com as mãos e as roupas manchadas de sangue. O que aconteceu depois disso foi um borrão para mim. Até hoje, não me lembro como cheguei em casa. Tudo o que aconteceu depois da morte do meu pai foi completamente apagado da minha memória. A próxima coisa que lembro é estar em pé na frente do caixão dele, no funeral. Pouco tempo depois, nos mudamos para o outro lado do país, tentando reconstruir nossas vidas. Mas até hoje, o medo e a tristeza de ver meu pai morto na minha frente nunca desapareceram. A imagem dele continua a me assombrar como um eco constante na minha mente. Talvez por isso minha mãe nunca tenha querido me contar o que aconteceu durante aquelas 24 ou 48 horas em que minha mente estava desligada. Até hoje, a única coisa que sei com certeza é que meu pai estava envolvido em algo sombrio e andava com pessoas muito perigosas. Oi, eu sou Harry Wellington e hoje eu quero contar sobre algo que deixou uma grande marca em mim quando eu tinha apenas 14 anos. Na minha vizinhança, havia um garoto da minha idade chamado Matt, e os pais dele, Grace e Richard, eram um pouco estranhos. Eles não conversavam com ninguém além de nós, o que sempre nos pareceu um pouco esquisito, mas nunca demos muita importância a isso. O nome da minha mãe é Noah e o do meu pai é Carter. Eles sempre foram muito carinhosos comigo e éramos uma família bem unida e feliz. Eu me lembro de um dia em que estava brincando com os meus brinquedos, quando de repente ouvi gritos vindos da casa do Matthew. As vozes dos pais dele estavam claras e dava para perceber que estavam discutindo. "Você não me dá nada a minha vida inteira", gritou a mãe dele. Era o tipo de briga que frequentemente ecoava pela vizinhança. "Eu vou te deixar se você não mudar", disse Richard, enquanto ela implorava. "Por favor, não diga isso. O que você está falando?" Eles eram tão esquisitos que, como nossas casas ficavam muito perto uma da outra, às vezes eles vinham nos buscar. Um dia, eles estavam se preparando para viajar de férias por um mês, e meu pai perguntou onde estava o Matthew. "Ele está no carro", respondeu Grace, um pouco apressada. "Por favor, tomem conta um do outro", eu disse, sentindo que eles não estavam sendo completamente honestos. Então, decidi ir até o carro para ver o Matt, cuja silhueta dava para ver pela janela. Mas, quando cheguei lá, eu congelei. Não era ele, era uma boneca do mesmo tamanho que ele. Não conseguia acreditar. Imediatamente corri e tentei contar aos meus pais o que tinha visto, mas eles não me levaram a sério. Achavam que era coisa de criança. O tempo passou, e um dia, enquanto jogava bola com meus amigos Angela e Chris, chutei a bola tão forte que ela rolou longe. O Chris me pediu para ir procurá-la. Fui atrás da bola, que parecia estar se movendo sozinha, até que, no final, parou embaixo de uma árvore. Mas, quando tentei pegá-la, ouvi um barulho estranho, um som arrepiante vindo de cima da árvore. Quando olhei para cima, fiquei paralisado. Havia uma figura lá, pendurada. Seu rosto era horrível, como se tivesse sofrido um incêndio, com a pele queimada e um olho pendurado fora da órbita. Era como a imagem fantasmagórica de uma criança, com unhas grandes tentando me tocar com a mão. Fiquei tão apavorado e gritei tão alto que perdi a consciência e caí no chão,
desmaiando. Quando acordei, tudo o que eu podia ouvir era a voz da Angela. Ela me levou para casa, onde agora eu estava com uma febre terrível. 2 dias se passaram, e minha febre ainda estava lá, piorando cada vez mais. No 3º dia, já era noite. Eu abri os olhos e percebi que a casa estava vazia. Minha mãe estava na cozinha e meu pai no banheiro. Quando olhei pela janela, vi a casa do Matt, e lá estava ele, parado na janela, mexendo os lábios como se tentasse me dizer algo. Mas eu não conseguia ouvir a voz dele. Tudo ficou em círculos na minha cabeça, porque ele deveria estar de férias com os pais dele por 1 mês. Então, quem era aquele garoto me olhando da janela da casa do Matt? Eu não consegui nem processar o que estava vendo quando uma mulher apareceu do nada e esfaqueou o Matt. Eu estava assistindo ela fazer isso, repetidamente, e não conseguia acreditar no que estava acontecendo. O sangue respingou nas cortinas, e tudo o que eu consegui pensar foi: não, isso não pode estar acontecendo. Mas sim, estava acontecendo bem na minha frente. Naquela época, eu tinha apenas 14 anos e não sabia como reagir ao que estava vendo. Meus olhos estavam tão arregalados que pensei que iam sair da minha cabeça, junto com meu coração, que estava fazendo um buraco no meu peito de tão forte que batia. Eu saí correndo do meu quarto o mais rápido que pude e tentei explicar para os meus pais que algo horrível tinha acontecido na casa do Matthew, mas tudo o que recebi foi descrença. Finalmente, eles chamaram a polícia, mas como não havia mais evidências além do que eu tinha visto enquanto estava de cama com febre, não puderam fazer uma investigação adequada. Passaram-se 15 dias e nada se ouviu sobre a família do Matt. Era como se tivessem desaparecido. Com o passar dos dias, comecei a sentir uma espécie de sombra ao meu redor. Era estranho, como se alguém estivesse sussurrando no meu ouvido, mas eu não conseguia entender nada. Uma noite, tive um sonho arrepiante. Nele, o Mateu me chamava de dentro de um porão, onde havia um corredor levando a um quarto escondido. Acordei assustada, suando e com o coração disparado, mas estava determinada. Eu tinha que contar tudo para minha mãe. Então pedi para irmos até a casa do Mateu no dia seguinte. Quando chegamos lá, decidimos arrombar a porta, pois a polícia nos disse que os pais do Mateu tinham morrido em um acidente de carro. Mas curiosamente, nunca soubemos de nada sobre isso. Tudo estava muito estranho. Enquanto meus pais vasculhavam a casa, eu me aventurei até aquele quarto que eu havia sonhado. Não sei nem como cheguei lá. Só sei que estava tremendo de medo. Quando me aproximei da porta, algo saiu debaixo da cama. Era uma figura estranha, se movendo em minha direção. Era baixa, magra, com cabelos muito longos e olhos vermelhos que me olhavam intensamente. Meu Deus, parecia que queria engolir minha alma. Então, ouvi a sua voz sussurrando, dizendo que o Matthew estava ali, como se seu espírito estivesse tentando me proteger. A figura continuou vindo, mas então ouvi o Matthew dentro da minha cabeça. Harry, você é o único que pode me ajudar. Naquele momento, em pânico, corri para o porão, e felizmente meus pais me seguiram a tempo. Entramos no quarto. Para minha surpresa, lá estava o corpo do Matt. Quando a polícia fez a busca, percebeu que ele ainda estava vivo, embora estivesse em estado crítico. Eles o levaram imediatamente para o hospital, e graças a Deus, algumas semanas depois, ele saiu do coma. Quando tive a oportunidade de conversar com ele sozinho, contei o que havia acontecido e como consegui descobrir onde ele estava. Então, o Matthew me contou uma história que ainda me dá arrepios. Ele me disse que a figura que ele viu em seu quarto era uma presença constante na casa deles. Ele disse que havia o tempo todo, mas nunca tinha falado com ela. Era como uma presença que estava lá desde antes de se mudarem para lá. Mas não só isso, ele também me contou uma história muito triste. Ele disse que os pais dele nunca o amaram e o haviam deixado abandonado no porão antes de sair, para que morresse lá de fome e sede. Mas naquele momento, lembrei de algo. Uma pergunta surgiu na minha cabeça. Se a mãe do Matthew não o esfaqueou, então quem era aquela figura que eu vi pela janela? Mencionei isso para o Matthew, mas ele nunca tinha visto uma visão como essa. Isso só me fez pensar que talvez aquela figura fosse a mesma que eu vi no quarto e também na árvore. No entanto, eu nunca soube quem ou o que era essa figura.
ou se era uma criança que havia sofrido um destino terrível naquela casa. É só algo que me ocorre, mas talvez eu nunca descubra. Olá, meu nome é Marcos, tenho 37 anos, e há algum tempo passei por uma experiência que ainda não consigo entender completamente. Estou escrevendo isso como uma espécie de terapia para me convencer de que não estou louco. Tudo começou com a morte do meu irmão mais velho, Daniel. Ele era um cara complicado, mas sempre tivemos uma boa relação. Segundo os relatos, ele morreu de um infarto, mas sempre tive a sensação de que havia algo mais por trás da sua morte. Daniel sempre se preocupou com a saúde dele, e nunca houve nenhum sinal de que algo pudesse acontecer ao seu coração. Então, me parecia estranho que um infarto pudesse tirar a vida de alguém tão jovem e saudável. Talvez tenha sido azar, mas havia uma sensação que não me deixava em paz. Daniel sempre acreditou que a casa onde crescemos era assombrada. Depois que nossa mãe faleceu, do que disseram ser um derrame, nosso pai continuou morando lá, convencido de que a morte dela tinha outra causa. Eu não dava muita atenção a isso, tinha meus próprios problemas, mas depois da morte do Daniel, comecei a pensar que talvez houvesse algo mais envolvido. Pouco depois da morte de Daniel, meu pai me pediu para ir até a casa dar uma olhada. Ele estava muito abalado, e eu entendi isso. Apesar de não querer voltar a um lugar que estava vazio há anos, decidi ajudá-lo. Então, um dia, finalmente fui. No começo, o sol ajudou a acalmar meus nervos, mas assim que cheguei, senti um calafrio estranho no ar. Comecei a abrir as janelas e a limpar um pouco, encontrando fotos antigas e cartas queridas que havíamos esquecido. Depois de algumas horas organizando a sala principal, decidi fazer uma pausa e explorar o sótão, que sempre foi um lugar desconcertante para mim. Lá, encontrei o diário do Daniel. Quando o abri, esperava simplesmente encontrar lembranças que me ajudassem a lidar com a perda dele, mas o que li foi aterrador. Daniel vinha documentando coisas estranhas que aconteciam na casa, como barulhos à noite, sombras se movendo e aquela sensação horrível de estar sendo observado. Minha sangue gelou quando li sobre um homem alto, de chapéu. No começo, Daniel só o via em seus sonhos, mas depois disse que começou a vê-lo até mesmo acordado, dentro da casa, apenas observando. A última página do diário estava rasgada, o que me deixou inquieto, porque ele nunca me contou isso. Eu pensava, será que ele não confiava em mim? A última linha mencionava especificamente que o homem estava no porão. Não pude ignorar essa parte, pois era exatamente onde meu irmão tinha morrido. Então, apesar da crescente ansiedade, desci para o porão, tentando segurar o desconforto. O porão estava escuro e frio, o ar pesado, como se algo o estivesse mantendo lá embaixo. Então, encontrei uma lanterna em um canto e decidi inspecionar melhor. Tudo parecia bem normal, com caixas velhas e móveis cobertos de teias de aranha, até que vi algo em um canto. Era um pequeno pedaço de papel amassado. No começo, achei que fosse apenas lixo, mas algo me disse que tinha a ver com o que eu estava procurando. Quando tentei iluminar com a lanterna, uma onda de frio percorreu minha espinha, e a atmosfera ficou ainda mais opressiva. A sensação era tão avassaladora que apaguei a lanterna e fiquei em silêncio, com os nervos à flor da pele. Foi então que comecei a ouvir passos, e meu corpo se enrijeceu. No início, eram passos suaves, quase imperceptíveis, mas aos poucos, foram se aproximando. Meu coração começou a bater mais rápido, mas eu não conseguia ver nada na escuridão. A sensação de não estar sozinho naquele lugar se intensificou, especialmente porque a porta do porão estava fechada quando entramos e claramente ninguém tinha vindo de fora. Essa ideia me aterrorizou, e minha mente imediatamente foi para as histórias de Daniel sobre o homem de chapéu. Então, sem pensar duas vezes, virei-me e corri para as escadas, subindo 2 degraus de cada vez, desejando deixar para trás tudo o que eu havia lido e sentido naquela casa e no porão. Mas eu sabia que aquilo era apenas o começo. Depois de fechar a porta do porão atrás de mim, meu coração disparava e a sensação de estar sendo observado voltou com ainda mais força. Eu sabia que tinha que sair da casa o mais rápido possível, mas algo me impediu. De repente, uma vertigem avassaladora me dominou.
Era como se o peso de toda a casa tivesse caído sobre mim. Então, meus olhos se fecharam. Antes que percebesse, desmaiei. Quando acordei, estava deitado no chão da sala de estar. Não tinha certeza de quanto tempo tinha se passado, mas já era noite. Então pelo menos 8 horas haviam se passado. Com um leve atordoamento, me levantei e percebi que ainda segurava um pequeno pedaço de papel na mão. Era um pedaço que Daniel havia arrancado de seu diário, e ao soprá-lo suavemente, consegui ler o que ele havia escrito. Pai, o homem de chapéu é real. Somos sacrifícios, então corra. Ele vive na escuridão e me tem preso. Eu não entendi completamente o que ele quis dizer, mas sabia que precisava confiar nele. Então, sem pensar, corri até a porta da frente, apenas para encontrá-la trancada. Tentei abri-la, mas algo havia trancado. Quando me virei para procurar outra saída, vi algo que fez meu sangue congelar. Da escuridão do porão, uma cabeça apareceu, e lá estava ele, o homem de chapéu, me observando com um sorriso que eu desejava nunca ter visto. Eu não conseguia me mover. Era como se uma mão invisível estivesse me estrangulando. Então, o homem levantou uma mão, e a sala foi tomada por um vento gelado. As luzes se apagaram de repente e ele começou a se mover lentamente em minha direção. Na escuridão, arrastei meus pés para trás, reunindo todas as minhas forças para escapar. Sentia que cada respiração era um desafio, mas ele se aproximava devagar, saboreando o meu terror, brincando comigo antes de me capturar. Consegui chegar até o sótão, pensando que lá estaria fora do alcance dele. Uma vez dentro, tentei acender a luz, mas ela não funcionava. Então, como se tivesse aparecido do nada, o homem de chapéu se materializou na minha frente. Ele não precisou subir as escadas, simplesmente surgiu das sombras e agora me olhava com aquele sorriso zombeteiro, apreciando minha luta para escapar. Ao meu lado, o diário de Daniel ainda estava lá, e quando olhei para ele novamente, um flash de compreensão me invadiu. Havia uma imagem lá que eu não havia visto antes. O homem de chapéu observando ele e a mim quando éramos crianças. Ele sempre esteve lá. Foi ele o responsável pela morte da minha mãe e do meu irmão, e agora estava determinado a terminar o que começou comigo. Naquele momento de desespero, decidi que, se fosse morrer, faria isso nos meus próprios termos. Então, soltei um grito de guerra, sabendo que isso poderia ser meu fim. Corri com tudo e me joguei pela janela, estilhaçando o vidro em 1000 pedaços. Caí no chão, esbarrando em alguns dos cacos de vidro espalhados ao meu redor. E posso dizer honestamente que foi a dor mais intensa que já senti. Quebrei a perna e o braço, mas pelo menos estava vivo. Deitado no gramado, olhei novamente para a janela do sótão e lá estava ele, o homem de chapéu, ainda sorrindo, apreciando a cena. Eu tentava processar tudo o que tinha acontecido, e foi nesse momento que recebi uma ligação. Era a polícia, me informando que meu pai havia morrido repentinamente de um infarto. Nesse momento, me lembrei das palavras no papel que Daniel havia deixado e comecei a entender a verdade. Meu pai deve ter feito um pacto com aquele homem de chapéu para estender sua vida, às custas da vida dos outros, a minha, agora, claro. Eu já havia perdido minha mãe e Daniel fora a primeira vítima desse jogo cruel. Agora, era minha vez. Mas consegui escapar. Apesar de tudo o que aconteceu, os meus dias seguiram. Embora muito ferido, tentei me adaptar e me recuperar das lesões e eventualmente consegui. Tomei a firme decisão de nunca mais voltar àquela casa. Mas havia uma coisa que não me deixava em paz. Eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, outra pessoa ocuparia aquele lugar e sentia uma profunda tristeza por essas pessoas. Por quê? Quando descobrissem que a casa já tinha um dono, seria tarde demais. Tudo começou como uma noite inocente de pijama com amigos, risadas, jogos e piadas, até que, de repente, tudo mudou. Uma noite que era para ser pura diversão rapidamente se transformou em uma verdadeira história de terror, tudo por causa de uma brincadeira inocente. Sempre gostei de noites de pijama. A emoção de passar a noite fora de casa, compartilhar segredos e risadas com meus amigos mais próximos, é simplesmente muito gratificante.
Meu nome é André, e eu tinha 15 anos na época. Naquela noite, encontrei-me com 5 amigos, todos colegas de escola, na casa de uma delas. Chegamos por volta das 7 da noite, carregando mochilas cheias de pijamas, doces e jogos de tabuleiro. A casa da minha amiga era enorme, e os pais dela não voltariam até o dia seguinte. Então, tudo estava perfeito. Seriam apenas os 5 de nós, nos divertindo e aproveitando a noite inteira sem pais para nos controlar. Eu geralmente me dava bem com meus colegas de escola, mas havia uma em particular, a Tânia, a anfitriã, que sempre me deixava desconfortável. Ela tinha o péssimo hábito de fazer piadas desagradáveis sobre minha aparência e dizer coisas que me faziam me sentir mal ou ridícula na frente dos outros. Não me entenda mal. Entre amigos, todos costumam fazer piadas e dar risada uns dos outros, algo como uma espécie de bullying saudável. Mas, no caso da Tânia, as coisas eram um pouco mais intensas. Eu sentia que ela, de algum modo, queria realmente me perturbar. Nunca soube como reagir às suas palavras maldosas, então, normalmente, acabava rindo nervosamente e mudando de assunto rapidamente para evitar criar uma cena. Assim que todos chegaram, começamos a noite com as atividades típicas de uma festa de pijama. Ou seja, conversamos sobre os meninos da escola, fizemos penteados, praticamos as últimas tendências de maquiagem, uma das minhas atividades favoritas em festas de pijama, e compramos muitos lanches para assistir a um filme. Mas antes disso, alguém sugeriu jogarmos esconde-esconde pela casa, algo que todas achamos uma ideia fantástica. Eu estava completamente alheia de que essa sugestão aparentemente inofensiva desencadearia uma das noites mais aterrorizantes da minha vida, uma daquelas histórias de terror reais que você nunca esquece. Corremos pela casa rindo e gritando, nos escondendo atrás de móveis e dentro de armários. No começo, foi muito divertido. 6 garotas correndo pela casa, brincando e rindo. O que poderia dar errado? No entanto, aos poucos, percebi que a Tânia se concentrava apenas em me perseguir, e suas investidas se tornaram cada vez mais agressivas, até que ela finalmente me alcançou e me jogou no chão com uma força excessiva. Foi desnecessário e agressivo, e ela me bateu bastante. Fiquei ali, sem fôlego por um momento, sentindo o peso do corpo dela sobre o meu. Então, ela sussurrou no meu ouvido algo como: "É isso que acontece com você, gorda. Você não consegue correr rápido o suficiente." Isso me deixou desconfortável, claro, porque, embora ela tivesse dito isso em um tom de zombaria, quase como se fosse uma piada, dava para sentir a malícia por trás das palavras. As minhas amigas perceberam a mudança na atmosfera. As risadas descontraídas deram lugar ao silêncio tenso. Tentei me levantar, mas ela continuava me mantendo no chão. Foi quando disse: "Chega, já chega", tentando manter a voz firme, apesar do crescente medo. Foi então que as outras decidiram intervir e dar uma lição nela. Com uma ação rápida e coordenada, conseguimos tirá-la de cima de mim e imobilizá-la, embora tenha sido bastante difícil, já que ela era muito forte e lutava freneticamente. Finalmente, conseguimos amarrá-la com uma corda improvisada, ou melhor, com alguns pedaços de corda que encontramos. Levou quase 20 minutos para conseguirmos dominá-la, e nesse tempo, já estávamos todas quase sem fôlego. Quando conseguimos deixá-la amarrada no chão da sala, a atmosfera ficou estranha. Minhas amigas estavam tão irritadas quanto eu com o comportamento dela, mas ao mesmo tempo sabíamos que aquilo tinha ido longe demais. Ela gritou loucamente pedindo para que a soltássemos, e uma das minhas amigas disse que ela ficaria ali por um bom tempo, porque estava sendo agressiva e uma má amiga. Eu não sabia se concordava totalmente. Quero dizer, no começo, tudo isso parecia uma brincadeira, mas estava ficando um pouco perturbador ver a Tânia ali amarrada. Mesmo assim, as meninas concordaram que aquilo era uma espécie de punição pelo comportamento dela. Após o incidente, ligamos a televisão e começamos a assistir a um programa de realidade. No começo, estávamos muito atentas ao que a Tânia estava fazendo e olhávamos para ela com frequência. Depois de termos deixado claro que não a soltávamos até ela se desculpar, ela ficou com raiva e parou de falar conosco. No entanto, em um momento em que estávamos totalmente distraídas assistindo ao programa, ouvimos a voz da Tânia vindo da cozinha.
Quando nos viramos, percebemos que ela não estava mais onde a havíamos deixado. Agora, ela estava solta e de pé na porta da cozinha, com uma expressão quase diabólica de raiva no rosto, segurando uma faca enorme na mão direita. Naquele momento, todos abriram os olhos de espanto, e então ouvimos ela gritar, com muita raiva: "Agora vocês vão se arrepender", ao mesmo tempo que corria na nossa direção com a faca levantada. O pânico nos dominou instantaneamente, e sem pensar duas vezes, corremos em direções diferentes. 3 das meninas conseguiram chegar a um dos quartos e trancar a porta, enquanto, desesperada, eu corri em direção ao banheiro no andar de cima. Mal consegui fechar a porta quando ouvi os pesados passos de Tânia subindo as escadas, gritando para que saíssemos e tentássemos amarrá-la novamente. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que ela poderia ouvir. Tranquei a porta e me encolhi contra ela. O resto da noite foi um pesadelo. Fiquei trancada no banheiro, tentando controlar minha respiração, com medo de que Tânia estivesse lá fora esperando, pronta para atacar. O silêncio era opressor, apenas interrompido pelos meus próprios batimentos cardíacos, que pareciam ecoar em minha cabeça. Eu ouvia os outros gritos e os sons de correria no andar de baixo. Elas estavam tentando se esconder em algum lugar, mas não sabíamos o que esperar de Tânia. O pior de tudo era que ninguém mais sabia onde ela estava. Ela não respondia aos nossos gritos, e por um momento, pensei que ela poderia ter ido embora, ou que talvez estivesse apenas brincando com nossa mente. Mas, no fundo, eu sabia que ela estava lá, esperando o momento certo para nos pegar. Eu estava aterrorizada, sozinha naquele banheiro, sem saber se sairia viva dali. Cada minuto parecia durar uma eternidade, e o medo de olhar pela porta e ver Tânia do outro lado era insuportável. Eu tentei ligar para a polícia, mas meu celular estava sem sinal. Como isso era possível? Estávamos na casa dela, em um bairro tranquilo, mas parece que algo estava fora de lugar. Como se as regras normais do mundo tivessem sido suspensas naquela noite. A sensação de estar sendo observada me invadiu. A cada respiração que eu dava, parecia que algo estava se aproximando, alguém se esgueirando pela casa. Ouvi um barulho vindo do corredor, seguido de uma risada baixa e estranha. Não era a risada da Tânia. Era uma risada fria, distorcida, como se viesse de alguém que não deveria estar ali. Naquele momento, soube que as coisas tinham saído completamente do controle. Quando finalmente decidi sair do banheiro, o ar na casa estava denso e gelado, como se uma presença invisível estivesse nos observando a cada movimento. Eu não sabia se era a própria Tânia, ou algo ainda mais sinistro que tinha sido liberado por sua raiva, mas algo estava definitivamente errado. Corri pelo corredor, tentando alcançar as outras meninas. Quando cheguei ao quarto onde estavam, encontrei as portas trancadas e ninguém parecia responder aos meus gritos. Desesperada, dei uma olhada pela janela. Para minha surpresa, vi uma figura se movendo lá fora, como uma sombra, mas não era uma pessoa que eu reconhecia. Foi quando uma das meninas, a Lúcia, gritou de dentro do quarto. Ela estava chorando, e seu grito ecoou pela casa, fazendo o ar vibrar. Corri para lá, sem pensar, e encontrei a porta finalmente aberta. Ela estava sentada no chão, com os olhos arregalados, olhando para o vazio. Não demorou muito para perceber que algo estava errado com ela. Ela estava em transe, quase como se estivesse hipnotizada. Aquele foi o momento em que tudo se quebrou. A tensão que já existia na casa, o clima pesado e perturbador, tomou conta de todos nós. Cada um de nós começou a ter uma sensação de déjà vu, como se já estivéssemos vivenciando tudo aquilo antes, como se aquilo fosse um pesadelo que nunca acabaria. Tânia, ou o que quer que fosse aquilo que a possuía, finalmente apareceu. Ela estava parada no topo das escadas, com os olhos arregalados, a boca curvada em um sorriso monstruoso. Não parecia mais humana. O rosto dela estava pálido, sem vida, e a expressão que exibia era uma mistura de raiva e prazer macabro. Ela desceu as escadas lentamente, como se estivesse nos observando, estudando nossos movimentos. Nossos gritos misturaram-se em um clamor de pânico e confusão. Tentamos fugir pela porta da frente, mas ela estava trancada.
Quando olhamos pela janela, o cenário que se apresentava era totalmente distorcido. A casa parecia ter se transformado em um labirinto sem saída. O que antes parecia ser uma simples casa de campo agora se tornava um lugar amaldiçoado, onde as leis da realidade estavam em colapso. O desespero tomou conta de mim. Eu sabia que não conseguiríamos escapar, e não havia como prever o que Tânia faria a seguir. A risada estranha e os ecos de vozes começaram a se misturar, como se o tempo estivesse se deformando ao nosso redor. O que antes parecia ser uma simples brincadeira de festa de pijama se transformou em um pesadelo interminável, e agora não havia mais escapatória. Ninguém jamais falou sobre o que aconteceu naquela noite. Quando finalmente conseguimos sair de lá, foi como se algo tivesse sido apagado de nossas mentes. Uma parte de nós nunca mais voltou a ser a mesma. Algumas amigas tentaram retomar suas vidas, mas a sensação de estar sendo observada nunca as deixou. Para mim, a lembrança daquela noite nunca se desfez. Eu ainda acordo de madrugada, ouvindo a risada de Tânia ecoando em meus ouvidos, como um aviso de que, em algum lugar, ela ainda está esperando. Desde criança, meu vizinho Stuart sempre foi um problema. Lembro que a primeira vez que ele teve um conflito com a lei foi quando tinha apenas 7 anos. Ele roubou uma sacola de doces da dona da loja da esquina. Para um adulto, isso pode até parecer algo bobo, mas ele já mostrava sinais de que não estava no caminho certo. Depois disso, as coisas só pioraram. Brigas na escola, discussões na rua, comportamento violento em casa e alguns furtos menores que o meteram em várias enrascadas. Seus pais estavam perdidos, não sabiam por que o filho sempre optava pelo lado sombrio, muito menos o que fazer para mudar isso. Seu pai tentou de tudo: punições severas, terapia, até o levou para um acampamento de verão para tentar endireitá-lo, mas nada funcionava. Stuart simplesmente continuava piorando e se sentindo cada vez mais atraído pela vida de mau menino. E tudo culminou quando ele começou a se envolver com uma verdadeira gangue. Isso surpreendeu a todos, não porque ele não tivesse um histórico de rebeldia, mas porque ele vinha de uma família boa, de um bairro tranquilo, com amor e atenção dos pais. Ele tinha tudo o que os membros de gangues geralmente não têm. Quando seus pais descobriram que ele estava falando sobre entrar para essa gangue, decidiram fazer uma última tentativa para colocá-lo de volta nos trilhos. Organizaram uma espécie de reunião familiar, onde todos, até os avós, se reuniram para conversar com ele. Um a um, todos expressaram o quanto o amavam e o quanto queriam o melhor para seu futuro. Em um momento, parecia que seria o suficiente. Stuart desabou, chorou e abraçou todos. Foi um momento emocionante, pouco antes do seu aniversário. Para o seu 18º aniversário, sua família organizou uma grande festa e tinha um presente surpresa para revelar no meio da celebração. O grande dia chegou e a casa dos vizinhos estava cheia de gente. Eles convidaram toda a família e os vizinhos, incluindo eu. Não éramos melhores amigos, mas depois de algumas diferenças, tínhamos feito as pazes. A festa começou bem cedo, com um grande banquete e um bolo de morango com chocolate, que era o favorito de Stuart. E quando chegou a hora de dar o presente surpresa, a empolgação estava no ar. Todos estavam ansiosos para ver a reação dele. A mãe dele cobriu os olhos dele com as mãos enquanto o pai o guiava até uma grande caixa embrulhada com papel brilhante. Quando finalmente descobriram os olhos dele, ele quase caiu de choque ao ver o que estava diante dele. Seu carro dos sonhos, uma Ford F-150 novinha em folha com um grande laço vermelho no capô, tudo para ele. Stuart não acreditava no que estava vendo. Seu pai colocou as chaves em suas mãos e ele caminhou lentamente até o caminho de pedras que levava até a rua, onde o caminhão estava estacionado. Naquele momento, sua irmã mais nova, Stephanie, correu atrás dele, ansiosa para entrar primeiro, parecendo até mais empolgada com o presente do que o próprio irmão. A atmosfera era de pura alegria, mas havia uma tensão no ar. Todos sabiam que Stuart estava à beira de um abismo, embora naquela noite parecesse que tudo iria mudar para ele. Havia um pequeno grupo que se perguntava se ele conseguiria realmente deixar para trás sua vida de problemas.
Quando Stuart finalmente entrou no caminhão novo, ele se afundou naqueles deliciosos bancos de couro e acariciou o interior, como se não conseguisse acreditar que aquilo finalmente era seu. Sua irmã Stephanie pulou no banco de trás, saltitando como se fosse um trampolim. A festa estava no auge, todos celebrando o aniversário de Stuart com estilo, e no meio de toda aquela alegria, ninguém percebeu o carro preto diminuindo a velocidade na rua. De repente, o ar se encheu com um barulho ensurdecedor. Rajadas de tiros estouraram a atmosfera de felicidade. Todos nos jogamos no chão, tapando os ouvidos, enquanto o som reverberava ao nosso redor e os estilhaços de vidro voavam como confetes. Quando o barulho finalmente parou, ouvimos o rangido dos pneus enquanto o carro disparava em alta velocidade. Olhamos para a rua e a realidade nos atingiu como um soco no estômago. Stuart estava caído no asfalto, seu corpo sem vida escorregado em uma poça de sangue que nos dava as boas-vindas na calçada. A van, que antes era símbolo de alegria, agora estava cheia de buracos de bala e rodeada por cacos de vidro. Os gritos de angústia da mãe de Stuart ecoaram, e a cena era tão horrível que parecia algo saído de um filme de terror. Os pais dele correram para perto dele, tentando fazer alguma coisa, e por sorte, Stuart ainda estava consciente, embora gravemente ferido. Sua vida escorria entre seus dedos. Todos tiramos nossos celulares para ligar para o 911, na esperança de que a ambulância chegasse logo. Finalmente, ouvimos as sirenes, mas enquanto os pais tentavam manter o filho vivo, o resto de nós só podia assistir, chocado e impotente. Mas aquela não foi a única má notícia que nos aguardava, porque de repente percebemos que alguém estava faltando. Stephanie. Enquanto assistíamos a ambulância levar Stuart, a avó de Stephanie saiu correndo de casa, gritando pelo nome de Stephanie. Foi aí que lembramos que ela não estava sozinha na van. O pânico se instalou em nossos corações e todos corremos de volta até o veículo. Então, um grito cortou o ar, e eu vi algo que nunca vou conseguir tirar da minha memória. No banco de trás da van, o pai de Stuart estava segurando o corpo de Stephanie, toda ensanguentada. Ela tinha apenas 9 anos, sua pele estava pálida e ela não se movia. Naquele instante, entendemos a tragédia que estávamos vivendo, mas todo pai luta para aceitar o que vê. O pai dela tentou reanimá-la, alternando entre massagens e respirações, mas isso só piorava a situação. Logo ele estava completamente ensopado com o sangue de seus 2 filhos, gritando em silêncio. Os paramédicos fizeram tudo o que puderam para salvá-la a caminho do hospital. Mas assim que chegaram à emergência, os médicos confirmaram o que todos temíamos: Stephanie havia morrido. A reação dos pais dela foi devastadora. A mãe se ajoelhou e gritou o nome da filha, enquanto o pai a abraçava, chorando inconsolavelmente. Era uma imagem de partir o coração que ficou gravada na nossa mente, fazendo-nos questionar tudo o que acreditávamos sobre a vida e a existência de Deus. Enquanto a dor invadia a família, a polícia começou a fazer perguntas para nós, que estávamos lá, mas nenhum de nós tinha ideia de quem havia feito o ataque ou porquê. Os dias seguintes pareciam intermináveis. A família se revezava para manter vigília, esperando e orando. Os médicos não conseguiam dar um prognóstico claro. Stuart passou por 3 cirurgias em 2 dias. Finalmente, na manhã do 3º dia, os médicos deram um pouco de esperança aos pais dele. Ele ia sobreviver, mas o caminho à frente seria longo e complicado. Quando Stuart acordou, eles lhe contaram sobre sua irmã. Eu não estava lá quando deram a notícia, mas não quero nem imaginar o quanto deve ter sido devastador. Se havia alguém que ele realmente amava, era Stephanie. O amor entre eles era puro e forte, e aquela perda o marcaria para sempre. Depois de tudo o que aconteceu, Stuart se tornou um verdadeiro enigma. A polícia foi a única que conseguiu obter alguma informação dele sobre o que aconteceu. Ele fez o possível para ajudar, embora não reconhecesse os caras que atiraram nele. No entanto, ele tinha algumas suspeitas sobre quem eram, e deu às autoridades todos os detalhes que tinha. Os dias depois do tiroteio foram caóticos. A notícia da morte de Stephanie apareceu em todos os jornais do país. As autoridades estavam sob pressão para pegar os responsáveis por essa horrível tragédia. A investigação tomou muito tempo e recursos, mas finalmente conseguiram pegar o motorista do carro,
Alguns dias depois, ele entregou seu comparsa. Quase um ano depois, o julgamento aconteceu. Stuart testemunhou, ainda usando uma bengala, um lembrete constante de tudo o que aconteceu. Os dois atiradores estavam agora no corredor da morte, aguardando o seu destino. Para todos, isso foi um alívio. Pelo menos sabíamos que estavam fora das ruas, para sempre. Stuart, por sua vez, conseguiu curar a maior parte de suas lesões, embora sempre andasse com uma leve mancar. Mesmo assim, havia algo que nunca iria embora: a culpa que ele carregava pela morte da irmã. Ele foi honesto com os pais sobre sua ligação com a gangue, revelando que na verdade tinha sido membro por um tempo, mas que decidiu sair pouco antes do tiroteio. Essa foi a punição por sair do grupo. Depois daquele incidente horrível, começamos a nos aproximar mais. No começo, eu só queria dar-lhe apoio, mas com o tempo, nos tornamos bons amigos e agora conversamos de vez em quando. Uma das coisas que Stuart me contou e que sempre vou lembrar foi um episódio com seu pai que marcou sua vida. Quando ele tinha uns 15 anos e ainda estava envolvido com seus problemas, o pai dele o sentou na sala de estar e deu-lhe uma bronca. Enquanto o repreendia, disse algo que ainda o atormenta até hoje. Você acha que tem tudo sob controle, mas o que você viveu até agora foram apenas pequenos avisos. Não será sempre assim. Um dia, os frangos voltarão para o galinheiro e te darão o que você realmente merece. Se continuar com essa vida, pode acabar na cadeia, ou Deus me livre, morto. E quem vai realmente sofrer serão nós, os que te amam. Naquele momento, eu vi nos olhos dele que aquelas palavras o atormentavam. E esse tipo de peso deve ser mais pesado do que a morte em si.